Muito boa tarde. Está no ar o programa Revista da Semana, programa semanal da Diana FM, com José Faustino e Silvério Cunha. O programa de hoje é o de 12 de março de 2021. Vamos já avançar para os principais temas que marcaram a semana. Começamos pelo desconfinamento. Foi divulgado esta quinta-feira o plano para o desconfinamento gradual em Portugal. E eu começava pelo José Faustino. José Faustino, algumas medidas, aliás, todo o plano foi divulgado, com datas fixas, e portanto será um desconfinamento, como o Primeiro-Ministro diz, conta-gotas. Concorda com estas medidas? Boa tarde. Concordo, sim, senhor. Concordo com todas as medidas anunciadas, tirando a um outro pormenor. Estou satisfeito e desta vez estamos no bom caminho. Mas para chegarmos aqui temos que fazer o histórico disto. O Dr. António Costa é um oportunista político. Tem um grande sentido de oportunidade. E o que é que aconteceu? Nunca reconheceu, ninguém quer reconhecer duas coisas. A primeira, é já antiga, é 3 palavras, que eu digo muitas vezes aqui. Não há dinheiro. E a segunda, não há hospitais. São 3 palavras da mesma. E o Dr. Costa já percebeu isso. E então o que é que ele fez? Como qualquer estratega e qualquer autor, as ameaças viraram oportunidade. Portanto, ele, sem ter responsabilidade nenhuma, o professor qualquer coisa Gomes, bateu com a porta, explicou o que havia. O primeiro-ministro entrou em modo burro preso, prendeu o burrinho, e disse, agora vai ser como vocês quiserem, definam os parâmetros. E o Presidente da República alinhou nessa situação. Portanto, ele está escudado, criou-se ali artificialmente uma espécie de desentendimento entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que não existe. É uma falsidade, é apenas uma troca de opiniões, mais cedo, mais tarde, uma semana, menos uma semana, mas acertaram-se e estava tudo combinado. E, portanto, António Costa não reconhece que não tem capacidade hospitalar, nem tem dinheiro para suportar os prejuízos causados à economia para a pandemia. Isso ele não reconhece. Mas oportunista como é, ou com sentido de oportunidade, digo não no mau sentido, oportunista político não é oportunista na vida, portanto, é um homem com sentido de oportunidade. O que é que ele disse? Sem dizer isto, o que é que ele fez? Seguir as indicações dos cientistas. Nomeou 2 comissões, deram-lhe os parâmetros, explicaram as situações, fizeram níveis e ele limitou-se a transmitir aquilo que os cientistas lhe tinham transmitido e com os quais eu concordo. Portanto, como dizia o engenheiro Guterres, é um desconfinamento, ele não dizia desconfinamento, de geometria variável, quer dizer, aumenta e recolhe em função dos dados, 2 variáveis que ele explicou fundamentais. O número de infectados em 14 dias e o tal R, o tal índice de contágio, ou seja, a percentagem das pessoas que aumentam. Se o número ficar igual é 1, se aumentar mais 20% é 1,2, se regredir 10% é 0,9. Portanto, é fácil de explicar isto. O que faz sentido. Porque, agora, o problema é este. O governo até hoje nunca tratou de nada, fez tudo errado, não preveniu, previu e falou-se bem que vinha uma segunda vaga, veio, mas não se preveniu. Era afesada que isto ia correr tudo bem. Foi o sucesso do primeiro, o ano passado, do primeira vaga. Tudo isso é tudo falso. Agora, entrou-se no bom caminho justamente porque se começámos a seguir dados científicos. Mas isto tem que ser assim por estes 2 motivos. Porque, por exemplo, os nossos colegas jornalistas têm visto na televisão, perguntam às pessoas, vai abrir-se, já tem bolos, como é que vai fazer? Mas não lhe perguntam isto. O senhor teve quantos dias fechado? 2 meses. Quanto é que o governo lhe deu? 0. Este é que é o ponto. Este é o ponto, não é o ponto. Portanto, o país não tem dinheiro para pagar às pessoas que estão fechadas e às pessoas que estão desempregadas. Por muito que os trabalhadores da Grande Force façam barulho, não há milagres. Os aviões estão parados, a Grande Force presta assistência aos aviões e, portanto, ou alguém lhes paga o ordenado, eles têm que ser despedidos e irem para o salário. Não é cá o acionista, nem meio acionista, nem poder, nem contrapoder, não é nada disso. Há uma atividade que está parada e que não tem rendimento. Este é o ponto.
E o país tem dificuldade em lhe arranjar dinheiro. E o Primeiro-Ministro e o Governo não querem pagar. Além da dificuldade, nem querem pagar. Portanto, perante estas premissas, não há dinheiro. E do pouco que há, o Governo não se quer desfazer dele. Consequentemente, por esses motivos, não há um parque hospitalar com capacidade de resposta se o problema se agravar. Acima de 2.000 internados em enfermaria e de 200, acima de 200 em cuidados intensivos, e são esses os parâmetros. Se a coisa piorar, volta a confinar. Se a coisa melhorar, baixa de nível. Portanto, agora temos um barómetro para nos Mas seguir. concorda, por exemplo, com o regresso das crianças, das creches, pré-escolar, primeiro ciclo, já na segunda-feira, com a abertura das livrarias, dos barbeiros? Concordo, vou-lhe dizer, os barbeiros são muito perigosos, mas fazem falta. Veja-se a imagem que está aqui junta, que estou aqui com uma barba desgraçada e, portanto, fazem muita falta, é um risco que tem que se correr. O havendo ao postigo, por exemplo, numa livraria ou coisa, também acho que é um bocadinho de excesso, mas também não vou agora aqui entrar neste ou naquele pormenor. Agora, já toda a gente percebeu que onde as pessoas se juntam, que há riscos, e se tirarem as máscaras, aumentam ainda mais os riscos, e portanto, está tudo certo. Agora, tem que haver, se calhar, da parte das câmaras, a imaginação para criar, permitir, quiçá, fechar ruas para deixar fazer esplanadas, encher, para andar cá fora, porque o ar livre é melhor para o vírus, é pior para o vírus. E, portanto, pode haver aqui uma série de questões que se imaginem à volta desta situação. Cara, haverá aqui um ou outro pormenor que, enfim, posso ou não discordar. Mas no essencial estou de acordo com isto. Eu acho que o pequeno comércio, não é por aí que o gato é explodido, devia abrir. Tenho dúvidas sobre os índices em casas de espetáculos e essas coisas, mas pronto, é um risco que tem que se correr. Acho que também os transportes públicos deviam ser reduzidos a 20, 25%, acho que são a 60 e tal por cento, que eles, é o feitio do governo, do Dr. Costa, quer dizer, fingir que é e que não é e tal. Estica um bocadinho a corda onde pode e tal e coisa. Mas são pormenores, quer dizer, também não é por aí que o gato dá as filhosas. Portanto, apesar de tudo, e apesar da birra do Dr. António Costa e do governo, estamos a ir no bom caminho. E por isso eu estou satisfeito. Portanto, agora, percebo porque é que se lá chegou. É porque ele tem sentido de oportunidade. E se isto correr mal, ele vai atirar culpas aos cientistas. Vai levar a água do capote. Mas isso a mim não me faz diferença nenhuma. Porque em Portugal, como se costuma dizer, eu não gosto da frase, a culpa morre sempre solteira. Ainda agora vimos uma coisa triste para mim, porque morreram 50 e tal pessoas em situações dramáticas lá naquela coisa do Entre Rios. Toda a gente percebeu o que é que se passou, porque é que aquilo caiu, e querem um culpado, querem enforcar uma pessoa. O ministro sacrificou-se logo, eu saio, vou-me embora. Não sei se queriam enforcar o Jorge Coelho lá na ponte, se queriam, ou um engenheiro qualquer, ou qualquer coisa. E, bem, a areia foi andando no rio, ou por causa da extração de areia, e aquilo caiu. É assim que acontece. Há acidentes, compreende? Muito bem. Ninguém é culpado do vírus ter aparecido. Agora, tem que se tomar medidas para resolver isso. Agora, quem é o culpado? Onde é? Quem é que a gente enforca? Não. Muito bem. Agora, aqui não há que haver culpado. Agora, por ironia do destino, como se chama dizer, Deus escreve direito por linhas tortas. O governo agora tomou, na minha opinião, e dentro das circunstâncias, e do governo que é, medidas certas. Está correto. Agora, é preciso também ser capaz de voltar atrás se for necessário. Se os índices subirem, ele tem que fechar. Muito bem. Porque senão temos ali o hospital cheio de ambulâncias à porta. Silvério Cunha, boa tarde. A sua opinião sobre o plano apresentado pelo Governo? Bem, o desconfinamento, digamos, passo a passo, não é? Step by step, com toda a calma, com pequenos pormenores. É evidente que é uma estratégia que, como disse o João Faustino e bem, é uma estratégia que é muito calculista, digamos assim. Mas, professor, desculpe lá interrompê-lo. O senhor deu uma coisa que eu me esqueci. Mas os 15 dias, e as fases dos 15 dias a conta-gotas, não é por acaso. É porque nós abrimos, calculista, como o senhor disse, de cálculo, sim senhor, porque abrimos e esperamos 15 dias a ver o que é que acontece. É por isso que ela é assim, porque é os 15 dias para a gente ver o que é que acontece. Claro. Se os índices subirem, volta para trás.
Se os índices se mantiverem, continuamos para a frente. Claro. Desculpe. Pois, não, eu acho que, claro, que essa estratégia é uma estratégia que, por seguir o princípio da precaução, é evidente que é uma estratégia que terá sempre efeitos menos negativos do que uma estratégia global de abertura total, de abertura quase total, ou coisa do género. Eu também penso, por vezes, uma coisa que, embora haja coisas que eu não entendo muito bem, por exemplo, eu nunca percebi muito bem porque é que as livrarias estavam fechadas, mas, por exemplo, se vendessem jornais, podiam estar abertas. Aliás, eu não quero citar nomes, mas, por exemplo, aqui em Évora isso aconteceu. Há uma conhecida livraria que estava aberta porque vendia jornais e revistas, e outra estava fechada porque só vendia livros. Isto é uma coisa que não tem pés em cabeça, não é? Em termos, digamos, sanitários, penso eu. E acho que os livros escolares também davam. Pois, é assim uma coisa estranha, e que, a meu ver, são atentados à livre concorrência e, portanto, a meu ver, lá está, o governo deveria indenizar então as livrarias que não estavam nessas circunstâncias. É um dever do governo assegurar, digamos assim, de condições mais ou menos iguais. Agora, eu também às vezes penso uma coisa que já me ocorreu, às vezes ocorre-me que estas medidas práticas que são adotadas são medidas que muitas vezes têm por trás aquilo que certos especialistas, não sei se até serão só médicos, podem ser até sociólogos, psicólogos, etc., pensam que estão também por detrás dessas medidas, isto é, efeitos não previstos ou efeitos indiretos. Por exemplo, porque é que a venda ao postigo novamente foi proibida? É porque havia riscos de grande contaminação. Eu, por acaso, não acredito, sou franco, não acredito nisso. Acho que devia haver uma outra razão qualquer, devia ser, por exemplo, para impedir que houvesse mais gente na rua. Pronto, pura e simplesmente. O efeito indireto era esse. Eu acho que muitas das medidas que foram sendo tomadas em função de certo tipo de efeitos indiretos que na verdade não eram muito conversados, mas que não eram ditos, mas que na verdade se julgava o Estado-Maior que resolve essas coisas, não é? Que julgavam que resultavam. Portanto, eu acho que há aí uma certa opacidade. Eu sempre achei que houve nas medidas todas, sempre achei isso. Medidas um bocado inexplicáveis. Mas agora, tirando, evidentemente, esta posição do governo, é uma posição que é correta nesse sentido, pois se é passo a passo, se é de grau a degrau, é evidente, e se espera 15 dias para ver como é que é o R, não é? É evidente que se pode medir isso, se podendo medir isso, é evidente que há um controle da situação. Embora também já me tenham dito que, na semana passada, o RT já tinha estado mais baixo do que estava. Eu agora não sei qual é o R, mas estava em 0.9, mas já tinha estado abaixo, chegou a estar em 0.7. Tem razão, o R está a subir. O R está a subir. O que quer dizer que há qualquer coisa que mas está abaixo dos parâmetros. Sim, está abaixo dos parâmetros. Agora, é preciso também saber porque é que está a subir, não é? Depois, uma outra questão que tem a ver com o desconfinamento. Vamos lá ver, para as pessoas, sobe por uma razão simples, porque o número de casos infectados não desce tanto quanto devia. Claro. Agora, há coisas, no entanto, para mim, que permanecem, digamos assim, há que ter cautelas. Por exemplo, eu continuo a achar, volto a repetir pela trilionésima vez, que nós ainda sabemos pouco sobre o vírus, no seu conjunto, e acontece que, por exemplo, há agora uma grande preocupação com o vírus tropical. Afinal de contas, o vírus de Manaus dá-se muito bem e dá-se muito bem com o calor e é altamente letal, é o mais letal de todos, é a variante mais letal. E acontece que, por exemplo, nós temos de ter cuidado com o Brasil, muito cuidado, porque o Brasil está em roda livre, completamente. O Brasil, neste momento, acho que Bolsonaro, de facto, entre outras coisas, não está em causa a questão ideológica, é incompetente. E nomeou incompetentes para o lugar, e de resto, aliás, é agora que os bolsonaristas estão, digamos, a criticá-lo fortemente e estão fartos dele até aos olhos. E são os Estados federados do Brasil que estão a tomar, digamos, providências e estão a conseguir fazer alguma coisa, porque o vírus, e isso levanta um problema para Portugal importante, porque não nos convém nada que nos apareça aqui a variante tropical do coronavírus, que tem uma taxa de letalidade muitíssimo maior, mas muitíssimo maior, fala-se de uma taxa de letalidade superior a 80%, e portanto é uma taxa que pode atingir facilmente muita gente. E porque é o seguinte, eu concordo, portanto, em suma com estas medidas, porque são medidas que são de passos tão curtinhos
e com períodos de espera, digamos assim, e de controle também tão apertados, que à partida tem a obrigação de resultar, tem a obrigação de dar resultado, de perceber o que se passa. Portanto, acho bem. Agora, continuo a achar que, evidentemente, que há uma quantidade de pequenos negócios. Ontem vi um programa em que isso foi falado na televisão. Há uma quantidade de pequenos negócios que realmente não pode, digamos, o José Faustino estava a dizer, e com razão, não há dinheiro. Mas a verdade é esta, é que para este caso tem que haver dinheiro. Quer dizer, a questão é esta, aliás, como está a fazer o governo americano, e bem, quer dizer, eu acho que a melhor medida é do governo americano, que é a melhor medida, e que, aliás, que, sem dúvida, Mas o governo americano tem duas. É injetar dinheiro nas empresas e dar, já vai a mil e tal euros a cada americano. $2.000 a cada pessoa. E acontece que eu acho que neste caso impunha-se que essas pessoas tivessem, pelo menos, além de moratórias, sem juros, tivessem um apoio concreto de dinheiro. Concreto. E depois se faziam as contas no fim. E julgo-me uma coisa, o José Faustino saberá melhor disso que eu, porque tem mais experiência a esse nível. E julgo que até lhe digo uma coisa, se esta medida fosse tomada de dar o dinheiro às pessoas para elas, enfim, pelo menos respirarem, não seria assim tanto como isso. Não seria assim tão caro. Não, mas, professor, bastava eles, por exemplo, veja a Grande Force. Eles não têm trabalhos para eles, portanto, eles têm que Não, mas eu estou a falar do pequeno comércio. Sim, do pequeno comércio. O pequeno comerciante tem que ser pago um X por mês enquanto está fechado. Mas o que eu estou a dizer é que a empresa tem que se pagar um X ao trabalhador, tem que ser despedido. Mas, Faustino, o que eu estou a fazer é que eu não estou a fazer contas porque não conheço as contas, mas acho que não seria até muito, em termos absolutos. Não seria muito. Era algum, não é? Era algum, mas não seria. Algum, para nós que não temos era algum. Mas o governo não quer abrir mão desse dinheiro. Mas acho que isso, por acaso, ia ter sido. Eles pouparam o dinheiro ano passado. Pois, mas devia ser feito. Eu sinceramente acho que devia ser feito porque não há direito. O que se está a fazer às pessoas a esse nível não há direito. Portanto, há apoios, mas os apoios não chegam, acho que está a haver uma falta de concretização, que aliás é geral na Europa. E eu terminaria dizendo que concordo com este passo a passo, mas chamo a atenção para uma coisa. Dentro dos países desenvolvidos, que são os primeiros 50 do PNUD, onde está a União Europeia, claro, eu devo dizer que é onde está a correr pior a coisa. A União Europeia, nesse aspecto, com a sua burocracia, está muito incapacitada. É verdade que ontem Christine Lagarde deu uma importante entrevista onde afirmou que, apesar de estar a vigiar a questão dos déficits, o Banco Central Europeu vai continuar a financiar fortemente e no fundo foi fazer uma espécie de contrapé aos trilhões do governo americano, não é? Porque a bazuca americana é 3 vezes maior que a hipotética bazuca europeia. Mas acontece que ela quis fazer uma espécie de fincapé para dizer que sabe fazer alguma coisa e disse que de facto, se for necessário, vai haver 2 bazucas. Bom, mas a verdade é esta, o grande problema não está aí, o grande problema é que as 2 bazucas nunca mais chegam. E entretanto as coisas agravam-se e é aqui que eu vejo que há uma espécie de inércia que está a ser a nível europeu, o que é preocupante, para ser franco, porque não é só Portugal, é a nível europeu. A Comissão Europeia não está a conseguir resolver os problemas. Portanto, concordo com o confinamento como é step by step, não é? Mas acho que há aqui coisas no desconfinamento e no confinamento que deveriam ser acauteladas do ponto de vista financeiro, com muita urgência, e depois em Portugal, ou seja, deixa-me só acabar com isto. Em Portugal há uma sensação por vezes de que, por exemplo, o Biden está a dar $2.000 às pessoas por mês. Ora bem, para resolver os problemas concretos. Parte-se do princípio, eu estou convencidíssimo que num país de 330 milhões de habitantes, há muita gente que vai gastar aquilo da pior maneira possível. Ainda que anime a economia, claro. Agora, a questão é esta, que em Portugal dá a impressão que se desconfia de tudo, que há uma desconfiança generalizada, de que é a ideia de que se dermos o dinheiro, se vai utilizar mal o dinheiro. Eu penso que os efeitos globais é que importam, e os resultados globais é que importam. Depois as questões, crime, se houver, ou qualquer coisa do género, apuram-se depois, mas não é agora. Portanto, agora está a pagar o justo pelo pecador de certa forma, mas eu às vezes penso que também há esta mentalidadezinha em Portugal, que é uma mentalidade que é um bocadinho complicada e que infelizmente, e acabando, na Europa também tem resquícios disso.
Acho que os americanos são mais lançados para a frente. São liberais. Não é só ser liberais. São liberais. Não é só serem liberais, não é só ser liberais. Há muitos liberalismos. Repare que eu é assim, eu não sou contra certos... O liberalismo só há um, é o liberal e mais nenhum. Quer dizer, não, há muitas correntes liberais, Está bem, mas isso aí... É um assunto que se calhar tem que ficar para outro dia. Há algumas que vão inventando, até por sinal, não é? Não, historicamente falando. O doutor António Costa, outro dia até deu uma entrevista que eu não tive já a pagar para ouvir, desliguei logo, a dizer que um sistema que caminha para o totalitarismo, segundo eu, na minha opinião, que ele é perigosíssimo, e vamos falar disso, o professor Cavaco tem toda a razão. As pessoas é que não sei o quê, mas tem. Portanto, há todos os resquícios de atitudes totalitaristas e perdi-me. Bom, muito bem, então deixa para avançar para o próximo tema. Estávamos a falar de quem? Você não estava a tomar atenção ao que estava a dizer. Estávamos a falar do liberalismo dos Estados Unidos. E o Costa disse que esta crise veio provar que o neoliberalismo tinha falhado. Mas qual verdade. Mas qual neoliberalismo, senhor? Verdade. O neoliberalismo, professor Silvério Cunha, não diga isso a ninguém. Ouça, deixa-me dizer o quê? Mas qual neoliberalismo? O neoliberalismo falhou. O que não falhou foi o liberalismo. Sabe o que é que falhou, professor Silvério Cunha? Sabe o que é que falhou? O pseudo-Estado Social. Não. Esse falhou 200%. Porque não tem dinheiro. Não foi capaz de arranjar, esbanjou, andou a viver acima das possibilidades e agora que devia ajudar as pessoas, não tem nem quer ajudar as pessoas. Não tem essa leitura. O Estado Social é que falhou. O Estado Social falhou porque não foi autêntico e cedeu ao liberalismo. Falhou, não é o liberalismo que falhou na cara. Para mim o Estado Social não falhou, agora falhou na parte em que cedeu ao neoliberalismo, portanto não foi Estado Social. Neoliberalismo. Agora, a questão é esta, o liberalismo, certos tipos... Quem é que é o neoliberal? É ele, o Costa? Não, certos tipos de neoliberalismo... É o Sanchez, é o eu quero dizer com isto Sarkozy, é a Merkel... certo tipo de liberalismo continua de pé, firme e vigoroso. O neoliberalismo, infelizmente, reset. Vamos, José Faustino, peço imensa desculpa. É uma coisa inventada. Mas temos de avançar. Dos indivíduos que não são liberais. Temos de avançar. Não é não. Muito bem. Vamos olhar agora para a realização de testes nas escolas. O governo vai financiar esses testes, quer nas escolas públicas, quer nas privadas. Inicialmente pensava apenas nas públicas. E vão ser vacinados os professores e funcionários. Está a ver o exemplo? Vacinas para o público e não para o privado, está a ver? Está a ver a democracia? Voltou atrás, exatamente. Claro. Qual é a sua opinião sobre esta estratégia? Não, vamos lá ver, a minha opinião é a seguinte, estou de acordo, porque, vamos lá ver, isto bate tudo no discurso há um mês, ou coisa daquele senhor professor Manuel Gomes, que disse tudo o que havia para dizer. Pronto. E agora as decisões políticas têm que ser tomadas, claro, ele disse tecnicamente aquilo que tinha que dizer. O que é bom de perceber, mas lá está, o doutor António Costa, que é manhoso, percebeu que ele de pandemias percebe tanto como eu ou como qualquer um de nós, não é especialista, ele é de Direito. Portanto, ele é licenciado em Direito. O que é que acontece? Já todos percebemos que se eu deixar de fazer testes ou se baixar o número de testes, baixa o número de casos de infecção. Já se percebeu. E também não é por acaso que alegadamente baixaram os números de testes. E também não é por acaso que os cientistas, e este professor Gomes diz, que tem que haver testes em quantidades massivas e a um parâmetro que ele aponta, 10 a 12% dos resultados não pode passar disso de serem positivos. Portanto, quanto mais testes eu fizer, mais casos de infecção há. Portanto, aumenta o índice. Um daqueles índices. Aumenta os índices todos. Agora, não há dúvida nenhuma que o caminho é a vacinação, que temos que falar sobre ela, é a testagem e é o rastreio. Portanto, é saber testar, está infectado, ver, apanhar a pista toda de investigação, qual é a origem para vetar a infecção e controlar o problema. Portanto, este é o caminho. Falta aqui apenas um dado, que eu não vou debruçar sobre ele,
e sobre as polémicas que há aí com medicamentos e não sei o quê. Mas a verdade é que ainda não foi descoberta a cura para esta doença. Mas como não foi, não podemos falar nela. Portanto, desta situação tem que ser vacinação, testagem e rastreio. Portanto, isto é o fundamental. Em relação à vacina nas escolas, eu vou-lhe dizer o seguinte, respondendo à sua pergunta, muito rápido. Isto já descambou completamente e eu acho que se nós quisermos com um bocadinho de imaginação, toda a gente é prioritária. Uns porque são professores, outros porque são bombeiros, as meninas dos supermercados que estão também na primeira linha a vender, sempre tiveram, são prioritários, os expositores dos supermercados são prioritários, os farmacêuticos e os diretores de farmácia e coisas são prioritários. Isto nunca mais acaba aos prioritários. Portanto, é um país de prioritários. Ou seja, desde o princípio que os critérios estão errados. Como é que eu defendi sempre e defendo? Aliás, já percebi que o próprio almirante obedece, sabe obedecer como militar, mas não concorda com os critérios. Começa a ficar farto, já li em qualquer lado, deve estar a ficar farto das exceções e dos prioritários. Isto não é coisa nenhuma. Não é? Agora abrem as aulas, são os professores. Depois abrem não sei quem, são os outros. Depois abrem os livreiros, são os livreiros. Nunca mais para. Ou seja, se isto tem sido, primeiro, médicos, enfermeiros e pessoal de saúde que estão lá ao pé das pessoas doentes. Bom. 2, pessoas com mais de 80 anos. 3, pessoas com mais de 70. 4, com mais de 60. 5, com mais de 50. E por isso, sucessivamente, até onde que as crianças parecem que não é para serem. Era isto é que eram os prioritários. Dó a quem doer. Eu tanto quanto julgo saber. O presidente da Câmara de Évora tinha direito à vacina, não a quis. Foi verdade? É verdade esta informação? Não sei se... Sim, o presidente da Câmara de Évora disse isso numa entrevista recusou há a 15 vacina. dias. Sim. Muito bem. Mas podia ter recebido. Ora bem, e depois? Ele está em risco? É uma pessoa que corre mais riscos do que eu? Corre. Mas era preciso levar a vacina? Não. Esperemos que ele aí continue vivido de saúde. Aqui está a prova evidente. Prioritários. Políticos todos. Até isto não pode ser. Quer dizer, alguém disse, eu não quero a vacina. Claro, depois só 2 ou 3. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Isso são coisas que nem têm discussão, digamos assim. Mas isso são, no país, se calhar 300 casos. Não passa daí. Agora, o médico, a mulher do médico, o Presidente da Câmara, a sobrinha, o tio, o gato, o periquito, já tudo é prioritário. A costureira do padre? A costureira do padre, já tudo é prioritário. Porque em bom rigor, com um bocadinho de calma, assim, e com um bocadinho de boa vontade, metade ou 2/3 da população são prioritários. Olha, eu não sou, estou aqui confinado em casa, estou aqui escondido, não um rato, aqui metido em casa. Não sou prioritário. Deixe-me livre os jornalistas, mas também podia dizer que era prioritário. Você, o Sérgio, que está mais novo e anda no meio disso, eu estou na retranca, mas você vai à linha da frente, já foi ao hospital não sei quantas vezes, já foi não sei onde, os seus colegas, que eu sei, a todos os sítios. Também são prioritários, quer dizer, isto nunca mais acaba. Pois o porteiro do hospital é prioritário, vai perguntar ao tipo da ambulância de onde é que vem, o da ambulância é prioritário, o mecânico da ambulância também prioritário é. Isto não acaba. Não acaba. E depois Portugal tem tendência para os prioritários. Mas quer dizer isso porque está a dizer isso porque acha que os professores não deviam ser vacinados? Não é os professores, não era ninguém, eram os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, aquela gente que está lá ao pé dos doentes. E depois eram os mais velhos e os doentes? Os mais velhos por ordem. É 80, os doentes. Está bem, pronto, aceito que se desse aquele caso daquelas 4 doenças, são 4 casos apenas, como prioritários. Tá? Também estou a exagerar se calhar um bocadinho, há uma outra exceção, certo, não estou em desacordo com isso. Agora, há aí gente que já se arranjou em prioritário, há amigos meus, mais novos, com menos doenças do que eu, que já estão vacinados. Espera lá, estás vacinado por quê? Porque sou hipertenso. Também eu. Diabético e não sei o quê, não sei o que mais. Isso justifica alguma coisa? Acho que não faz sentido nenhum isto. Muito bem. Isto não para. Eu digo-lhe uma coisa. O António Costa, com o sentido de oportunidade que ele tem, ele vai se basear em indivíduos como eu e outros casmurros desta natureza, que há outros com mais envergadura. Olha, o Almirante, que manda nisso das vacinas,
acho que não deve ter uma opinião muito longe da minha, e lá de se basear nisso para acabar com este regabof que aí vai. Senão não dão conta disto, está a compreender? É que não dão conta disto. Silvério Cunha, a sua opinião sobre os prioritários, os professores? Eu lembro-me de que, no princípio, quando se falou nos grupos, eu defendi o seguinte, defendi que revende o pessoal médico e paramédico, os bombeiros e todas as pessoas com a idade superior a 75 anos, foi assim que eu disse. E defendo e mantenho essa ideia, geral. Por uma razão, porque coincide com a grande parte da população que tem morbilidades graves, e com isso tinha-se evitado, enfim, não direi muitas mais mortes, mas tinha-se evitado. Mas, professor, desculpe lá, mas o senhor já abriu aí uma coisa terrível, eu estou de acordo consigo, eu sei que não é a sua intenção. O senhor está a falar nos bombeiros, que andam nas ambulâncias a transportar a malta. Claro. Não está a falar no corpo bombeiro que tem 50 quilos. Portanto, mas acontece que, mas por exemplo, as forças de segurança deviam ser também. Agora, acontece... Quem? As forças de segurança. Não, senhor... professor, deixe disso. Não, o senhor não para, nunca mais para, daqui nada é o exército. Não. O que eu acho que devia dizer assim, tirando o pessoal médico paramédico, os bombeiros das ambulâncias, forças de segurança, depois os maiores de 65 anos. Não, pois é por ordem de idade, estou de acordo com isso. Com isso tinham-se evitado, digamos, algumas mortes, não direi muitas, porque as vacinas também não chegaram, digamos assim, a tempo de evitar aquela grande descalabro que houve. No fundo teria sido assim, mas hoje estou convencido que teríamos tido uma maior, digamos, teríamos já uma substância grande a esse nível. E depois, claro, sim, depois eu concordo com o José Faustino quando fala que devia ser depois por idades, por décadas, digamos assim, de 75 para cima, e depois era 65 para cima, e depois 55 para cima, e assim sucessivamente. Isso. Acontece que eu acho que isso não foi feito por uma razão, porque não há vacinas suficientes. A questão é esta. Não há vacina. Bem, mas acho que houver quando chegar a vez. Claro, mas é assim, para mim a questão pois é assim, não há vacinas suficientes, e depois houve uma coisa que aconteceu um pouco em todo lado, deve dizer-se, em toda a Europa aconteceram, casos de oportunismo, casos escandalosos em França, na Alemanha, em Espanha, em Itália, casos doidos. Aliás, eu tenho a impressão que nós tivemos casos que foram muito falados, mas no estrangeiro houve casos que eu também li, casos inacreditáveis, em todos os países sem exceção. Na Holanda, portanto, Estados Unidos, Canadá. Houve casos desses. Portanto, é evidente que o utilitarismo, digamos, imediato, leva sempre a melhor, há muita gente que é assim. Eu tenho um amigo meu que diz uma frase, que é uma frase que eu acho graça, que é assim, ele diz que todo homem tem um preço, tomara que nunca paguem o meu. Pronto. E acontece que ele diz isto, e ao dizer isto ele quer dizer que, no fundo, todos são utilitaristas e que num dado momento as pessoas cedem sempre a isso, à tentação de... sei lá, as infantas que foram ao Dubai ver o pai, vieram lá vacinadas, pronto, e disseram, ofereceram-nos a vacina, a hipótese de vacinação, e nós vacinámos, pronto, acabou-se. Portanto, a questão simbólica também, podiam ter aderido à questão simbólica, mas não aderiram, etc. Os políticos também têm razão, eu acho que políticos, para mim, eu já disse que quais eram, era o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, alguns ministros, nem todos, e a Comissão Permanente da Assembleia da República, nada mais, portanto para mim era pouquíssima gente até, e devo dizer que muitas pessoas, muitos deputados, todos os partidos recusaram a vacina, por uma razão, por exemplo, considerarem que até preenchendo condições de idade e tudo isso, no entanto não eram grupos tão de risco como outros, e recusaram a vacina, e eu louvo essas pessoas e acho que quem fez isso mostrou ter sentido cívico. Agora, de facto, há um problema que é este, e o José Faustino apontou isso e eu queria sublinhar, e apoio isso, que é, sucede uma coisa, que é o seguinte, quando não há critério, ou melhor, quando há o critério da falta de critério, que é assim que se deve dizer, é evidente que nada é possível, porque quando tudo é importante, nada é importante. Portanto, esse é o problema que nós temos sempre. E é evidente que eu calculo que o nosso vice-almirante esteja bastante zangado, e a meu ver, eu acho que ele deveria, enfim, não sei, ele deve ter autonomia, ele deveria ter posto na ordem já várias coisas, não é? Porque ele deveria ter se oposto a várias coisas e ter designado claramente, com critérios muito claros, certas coisas, que não designou. É bom lembrar que houve países até onde houve centenas ou milhares de vacinas que até se foram estragadas, e ninguém falou nisso.
No nosso país houve algumas, mas alguns casos ainda nem foram muitos. É evidente que depois o problema que é sempre o mesmo, é que se alguém é vacinado indevidamente, é evidente que tem direito à segunda dose. Tem, porque não se pode perder a vacina dessa maneira, não é? A eficácia da vacina, claro. Portanto, é evidente que tem que haver critérios claros e critérios muito, muito óbvios. Os critérios, a meu ver, muito óbvios e claros, assentam de facto em 2 ou 3 profissões fundamentais e assentam também, porque é bom dizer uma coisa, eu, quando falei em forças de segurança, esqueci de dizer o seguinte: o superintendente que manda na polícia, que eu não sei o nome dele agora, por acaso não estou a lembrar, ou foi Marina da Silva, ou foi o general... o comandante da polícia. Sim, ou foi ele ou foi o da GNR que disse o seguinte: havia uma porcentagem muito elevada de polícias que estavam de quarentena. E por isso é que eu acho que as forças de segurança devem ser vacinadas, porque não nos podemos dar ao luxo de ter 20, 25% de polícias em quarentena. Não podemos dar-nos esse luxo. Portanto, eu acho que polícias ou GNRs, digamos, forças de segurança em geral. Portanto, é um bocado isto, e portanto acontece que a questão é simples: a vacinação dos professores agora e dos auxiliares. Vamos cá ver, eu não sou a favor, a não ser que se aplicasse o critério que o João Faustino, aliás, há bocado propôs e que eu propunha num certo sentido, que é, a não ser que houvesse professores que efetivamente tivessem moralidades reconhecidas e sérias. E há. É bom lembrar que há professores, como outros funcionários, deve dizer-se, não são só professores, a quem inclusivamente lembram-se aqueles casos que no tempo de Sócrates foram recusadas as reformas por invalidez, e lembram-se aquele caso daquela professora que tinha um cancro na língua e recusaram a reforma e ela tinha que ensinar línguas e mal podia falar, por causa dos tratamentos. Acontece que eu admito que esses casos de professores com morbilidades sérias, mas comprovadas, pudessem ser vacinados. Essas é que são as tais exceções, que não é um universo, que será sempre um universo muito restrito. É evidente e óbvio que o que aqui não se está, digamos aqui há um fenómeno curioso que é o seguinte, é que o fenómeno da idade é um bom critério, o princípio da idade. O princípio da morbilidade claramente reconhecida, sei lá, quem tem cancros, quem tem doenças graves que podem tornar-se facilmente letais, em que o vírus pode abalar sistemicamente o organismo imediatamente, também é um bom critério. Portanto, o critério das doenças sérias, potencialmente letais, é um bom critério, e o critério das idades é outro critério. A questão profissional era só para aquelas exceções que eu apontei há bocado. Por isso eu acho que... Muito bem, temos de avançar, professora. Pronto, eu só queria dizer uma coisa a respeito da AstraZeneca. O seguinte, eu disse há bocado off the record isto, há aí muitos boatos agora sobre a AstraZeneca, a Agência Europeia do Medicamento já disse que não há problemas, o Infarmed também diz que não, claro, pode ser uma questão de puramente comercial também, porque há muita vacina agora contratada já da AstraZeneca, que tem de ser vendida, mas eu devo dizer que o governo austríaco, que foi quem detectou primeiro o problema, detectou o problema num lote, e acontece que estão a fazer agora, a examinar esse lote, para onde esse lote foi distribuído e os casos todos, as pessoas vacinadas com esse lote. Se provar que há aí problemas com essas pessoas, devido a qualquer deformação do produto, muito bem. Se não se provar, é a estatística que está a funcionar outra vez. Estas vacinas são vacinas iniciais, são vacinas que têm, como todas as vacinas, até a tuberculose, a do tétano, etc., têm sempre uma margem de centésimo por cento que pode produzir um efeito qualquer negativo. Muito Portanto, bem. atenção, não deve haver... Fica registado, professor. Vamos avançar para o próximo tema. Ora, o próximo tema é a tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República para o segundo mandato. José Faustino. Bom, a tomada de posse... E o discurso, sobretudo o discurso. O discurso... Eu tenho a particularidade, já aqui tenho dito isso várias vezes, é quase preciso uma pessoa, e eu não sou ser especialista em semiótica, para ver ali coisas de grande importância nestes discursos. Eu tenho dificuldade em ver ali coisas. Às vezes é muito evidente, quer dizer, lembro-me do presidente Jorge Sampaio que disse uma vez: há mais vida para além do déficit. Portanto, isso ficou
Isso foi num 25 de Abril ou uma coisa assim, e isso ficou para o resto da vida, há de ficar sempre, como o engenheiro Guterres disse uma vez, é uma democracia ou é uma geometria variável, uma coisa qualquer, eu já até citei isso. Há frases que ficam sempre e que ficarão sempre. Agora, de resto, aquilo que o professor quis, na minha opinião, dizer é que era um segundo mandato, assumia a responsabilidade de igual modo, fez questão, aliás, e continuando nos simbolismos, foi para a posse a pé como tinha ido há 5 anos, porque diz que dorme na casa dos pais, pelos vistos a família mantém, e ele dormiu ali perto, foi a pé, fez a mesma coisa desta vez, e o que ele quer dizer é que vai nortear este segundo mandato pelos mesmos princípios do segundo, que é a pergunta que toda a gente quer fazer e que toda a gente faz. Eu não estou nada interessado nisso. Se o primeiro mandato vai ser igual ao segundo. Porque, vamos ver, os mandatos dos presidentes, que são 2 seguidos, pode ser, voltar a ser, nos Estados Unidos isso não é possível, cá é, mas os mandatos e a forma de atuação dos presidentes depende, independentemente daquilo que eles querem, do programa deles, depende muito das circunstâncias. E uma das circunstâncias é que, de facto, é só uma, há muitas, mas essa é a verdade que existe. No segundo mandato ele já não vai ser reeleito, está mais à vontade, do ponto eleitoral está completamente à vontade, o que não deixa de ser importante. Portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa irá fazer um segundo mandato conforme as circunstâncias o deixarem, porque hoje, esta semana, por acaso, falta-nos aqui este assunto, culpa minha, que também podia ter chamado a atenção disso, mas eu vou aqui pô-lo, porque esta semana houve um ato político que pode alterar a médio prazo muito na política portuguesa. Foi a autocandidatura de António Moedas, acho que é António, não é? Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. Fê-lo, dizem, à revelia de Rio, este não se opondo e para todos os efeitos capitaliza uma vitória, mas dizem que com a bênção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Ora bem, isto tem muitas leituras e ocuparia muito tempo a leitura disto. E aqui o que estamos a falar é de tomada de posse do presidente, mas para dizer que Carlos Moedas, o facto de apresentar à Câmara, muda o xadrez político, porque ele ganha ou não ganha, ele abafa ou não abafa o surgimento de Pedro Passos Coelho, ele é sombra ou não é sombra de Rui Rio. Portanto, é provável que na área do PSD e do centro-direita que haja uma mudança de situação, de circunstância. E nessa altura, se houver uma mudança de circunstâncias, nessa altura, o Presidente da República não pode fazer exatamente aquilo que fez. Mas, eu digo o seguinte, se António Costa se mantiver no governo, com acordos com o PC, ou com o Bloco de Esquerda, ou com os dois, ou qualquer outra coisa, mais ou menos no cenário que se tem vivido, vão continuar a ter, o Dr. António Costa vai continuar a ter o apoio de Marcelo Rebelo de Sousa. E digo mais, mesmo que cheguemos a uma situação, que ainda é cedo para se falar nisso, e demoraria tempo para chegarmos lá, mas na eventualidade de haver uma situação de dúvida entre António Costa e o PSD, não vou agora dar nomes a ninguém no PSD, PS e PSD, eu não tenho dúvidas que Marcelo Rebelo de Sousa está de tal maneira comprometido com António Costa, aqui com António Costa mais do que com o PS, que penderia para António Costa e para o PS. Não tenho qualquer tipo de dúvidas sobre isso. Portanto, a direita do centro, ou mais à direita, que tiram o cavalo da chuva, porque o Presidente da República está feito com António Costa. Ponto. Agora, se as circunstâncias mudarem, faço-lhe a justiça que é um homem suficientemente inteligente e um político que é capaz, e hábil também, que com certeza que assumirá as suas responsabilidades nessas circunstâncias. Todavia, se as circunstâncias não mudarem significativamente, essa só de não haver novo mandato não é suficiente
para que o mandato do Presidente da República, o segundo, seja diferente do primeiro. Por fim, o que houve aí uma... temos aqui o Cavaco, a conversa do professor Cavaco, e o que é que ele escreveu e tudo isso. Falarei mas depois. isso era o tema a seguir, exatamente. Não, mas falarei do facto de ele não ter ido ao beijamão e tal, falarei sobre isso depois. Muito bem. Eu vou dizer eu discordo aqui do José Faustino. Temos que discordar, não podemos concordar sempre, bem entendido. Convém discordar até. Exatamente. Hoje até temos andado a discordar muito. A discordar. Ora bem, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa vai ser mais interventivo. E já começou a ser. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa está a ter até em algumas coisas uns deslizes institucionais interessantes e curiosos que eu não acredito que sejam casuais. Ele dá-se ao luxo de fazer recomendações e dar recados ao governo, que é uma coisa que eu sinceramente acho que nenhum presidente com essa clareza o fez. Pode tê-lo feito baixo da mesa ou com mais escondido. Pronto, ele vai ser já agora, professor, deixe-me lançar uma acha para a fogueira. Esta semana foi noticiado uma task force para controlar as verbas da bazuca. Quando o Presidente da República faz sugestões destas... Isso está dentro das funções do Presidente da República. Sim, mas quando o Presidente da República faz coisas destas, é evidente que ele está a fazer uma coisa que é o semipresidencialismo mitigado é menos mitigado, é mais semipresidencialismo. Professor Vera Cunha, mas não se esqueça de uma coisa. É verdade o que está a dizer, mas ele faz isso concertado com o Primeiro-Ministro. Mas a minha tese, não, eu penso que não. Não se deixa enganar. E também aqui nem discordo. Não se deixa enganar. Eu acho que Marcelo está à espera que o centro-direita, o verdadeiro centro-direita, isto é, a direita democrática, se recomponha. E o caso Carlos Moedas é importante porque pode potenciar e alavancar uma recomposição do centro-direita. Se o centro-direita se recompuser e tiver resultados interessantes, eu penso que Marcelo Rebelo de Sousa, no seu intervencionismo, vai passar a ser mais, digamos assim, equitativo, até porque ele vem no centro-direita. E não no sentido que ele venha a ser especialmente isto ou aquilo, não é essa a questão. Eu acho é que ele vai passar a ser mais interventivo e vai passar a ser mais franco e vai passar a fazer mais aquilo que pensa mesmo. E a questão é esta, nós temos um presidente, eu insisto neste ponto, que é um presidente que, ele tem um pensamento muito estruturado. Eu vou lembrar uma coisa, por exemplo, ele doutorou-se sobre, precisamente, o sistema de partidos, por exemplo, a nível europeu e a nível nacional. Ele tem obras publicadas sobre estratégias e táticas dos partidos e análises, além de comentador. A gente fala dele como comentador, mas ele tem uma obra grande, importante, no âmbito da ciência política, onde realmente ele estudou essas coisas. Ele tem teses na cabeça, teses no sentido de opiniões bem amadurecidas que ele acha que deveria implementar, ou pôr em execução, melhor dizendo. E, portanto, eu julgo que ele vai ser mais interventivo, mas está à espera de uma recomposição do centro-direita, que tarda muito, mas que, a meu ver, sofreu um fôlego novo, bem ou mal, vamos ver o resultado, mas sofreu um fôlego novo com a candidatura de Carlos Moedas. E penso que, nesse sentido, eu julgo que foi um bom tiro, como se costuma dizer, um bom tiro do PSD. E, a meu ver, isso pode vir a ter, digamos, impacto. E, portanto, ele vai ser mais interventivo, com PS forte ou com PS mais fraco. Vai ser mais interventivo em função também da recomposição maior ou menor do centro-direita. E eu acho que isso vai ter importância neste segundo mandato. Avançar para o próximo tema, olhamos precisamente para as críticas que foram feitas esta semana, aliás, no passado fim de semana, pelo antigo Presidente da República, Cavaco Silva, que alertou para que a democracia está amordaçada. José Faustino, há pouco, logo no início, disse que concordava. Olha, eu hoje estou aqui virado para os sinais e para a semiótica, vou continuar nesse registro. Mas ainda não vou, como hoje tenho andado aqui em caturrice com o professor Silvério Cunha, ainda não vou mudar de assunto sem deixar de dizer que entre PS Costa e PSD Moeda, o Marcelo vai para o lado do Costa PS. Atenção, não se esqueça disto que ele estou a dizer. E tudo é consertado entre os dois. Não quer dizer que ele não o influencie de vez em quando ao Costa. Atenção.
Porque eu tenho experiência conhecida pessoal, de várias coisas que vi, que falei com o Presidente da República, não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência, que valeram para os ouvidos do Costa zero. Zero. E vou dizer o tema, que é para não se criar aqui, nem se pensem lá que alguém está metido em conspirações. Quantas vezes é que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que tinha que se olhar para a comunicação social e para aquilo que estava a ver na comunicação social? Antes da pandemia, quais foram as medidas que o Governo tomou favorável à comunicação social? Zero. Agora, a União Europeia disse que a medida de apoiar a comunicação social é o Estado fazendo lá publicidade. Foi a única medida que ele fez o ano passado. E eu tenho a certeza que não volta a fazer. Portanto, não fez caso do que disse o Presidente da República. Portanto, a influência vai até onde... O Dr. António Costa é daqueles políticos, justiça que seja feita, que vai... como todos os que têm tendências para ditadores, são assim. Vai até onde ele concorda. Mas há um ponto em que ele não concorda. Portanto, e se não concorda, não vai. Portanto, antes que partir que dobrar. E, portanto, quem manda é de facto ele. E não quer dizer que não aceita às vezes o que diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa está de facto nessa dependência, é um homem de facto muito inteligente, como diz, e acho que ele até consegue pensar dois cenários ao mesmo tempo, várias estratégias ao mesmo tempo, e até se sabe em termos passados que às vezes passa tanto, já vai para lá de Bagdá, que às tantas aquilo já é tudo ficção científica, mas adiante. Em relação ao professor Cavaco Silva, regressamos à tomada de posse do professor Marcelo. Se o professor Cavaco Silva estiver de saúde e se assistiu à tomada de posse e saiu pela lateral e foi para casa almoçar com a família, de boa disposição e tal, é uma coisa. Se o professor Cavaco Silva já está com alguns anos, já tem uns anitos, a saúde às vezes já não é aquilo que é, nos homens a partir de uma certa idade temos o problema da próstata, a gente tem que urinar umas vezes, tem outras necessidades, tem outras coisas, portanto, o professor Cavaco Silva poderia ter saído, não ir ao cumprimento, não por outra coisa que não o mais simples, que é ter que se deslocar por qualquer motivo de necessidade dele, da sua idade, da sua necessidade, enfim, que temos que respeitar e que tentemos saber o que é, atenção. Portanto, dentro destas duas possibilidades, toda a gente, agora que me está a ouvir, diz assim, olha, lá está ele outra vez com os devaneios dele, está-se a passar. E toda a gente diz assim, então o homem está parvo, até ele não vê que o Cavaco está para andar, ele foi embora porque não quis cumprimentar o outro. Se assim for, e entramos no ponto que o Sérgio coloca, a democracia amordaçada, Cavaco pode voltar à cena política. Ninguém ainda falou nisto, mas é uma coisa que eu tenho andado a observar e que nós dizemos assim, o Passos Coelho, já houve gente a aventar essa hipótese, está-se a guardar para Presidente da República. Eu não acredito nisso, até porque Passos Coelho, embora tenha um aspecto muito mais envelhecido do que nós estávamos habituados a vê-lo quando ele foi Primeiro-Ministro, mas ainda é um homem novo. É demasiado novo para ter pretensões a Presidente da República. Eu não sei até que ponto é que não se porá a hipótese, ou ainda passará a cabeça do professor Cavaco Silva, voltar a candidatar-se a Presidente da República. Até porque, isso sei eu de ciência certa, o professor Cavaco Silva tem umas contas a ajustar com a história, porque o doutor Jorge Mário Soares já morreu, e há umas contas a ajustar que Cavaco, que se dava bem com Mário Soares, nunca lhe perdoou o facto de ele ser candidato uma vez que aí apareceu na sua candidatura, que perdeu, se bem se lembram. E dizia-se, porque a gente dizia assim, mas o doutor Mário Soares já morreu e ele tem alma em descanso e aquelas coisas todas que dizemos dele, com toda a simpatia e tudo isso. Está bem. Mas o que é facto é que também dizemos que Marcelo Rebelo de Sousa queria igualar ou superar agora na votação Mário Soares na sua segunda votação.
Bom, Cavaco pode querer perante os portugueses ou perante a história, como quiser, demonstrar, bom, eu sou capaz, governei, sou o político que não querendo ser político, que mais tempo tive no ativo na política em Portugal, acho que o recorde ainda é dele, e ainda vou tentar demonstrar e vou conseguir voltar a ser Presidente da República. Isto não é descartado totalmente. E aí resta-nos, para a política executiva, para a questão do governo, o Carlos Moedas, de facto, e Pedro Passos Coelho. Portanto, eu não tiro desta equação o professor Cavaco Silva. Finalmente, democracia amordaçada. Ele quis ir ao Portugal amordaçado, quis meter-se com umas coisas. Penso eu que continuamos na semiótica. É uma democracia amordaçada. E não vou aqui perder tempo, você depois fica aí aflito com o tempo, e o professor Xavier Cunha depois não fala, e ele diz que hoje, como estamos em desacordo, não me deixa falar. E não temos muito tempo já. Eu sei, mas o problema, só um exemplo, temos aqui falado várias vezes, da democracia amordaçada. Como é que teria sido a pandemia se o Estado, se o Governo deixasse falar os agentes de saúde? Eu estou convencido que tinha corrido tudo muito melhor. Havia a lei da rolha e há a lei da rolha neste país. Os médicos não podem falar, os hospitais não podem falar. Está tudo condicionado. Quer mais mordaça do que isto? Há um júri, nomeia um procurador para a Europa, altera-se, mente 3 vezes seguida num documento, vê um ministro dizer que quer ler, mente novamente, e não há nada. Isto não é amordaçado. Do que é? Se fosse no tempo de Passos Coelho, o que é que diriam? E do de Salazar? Ai, Nossa Senhora! Vamos lá ver, gosto ou não se gosta de Cavaco, e eu fui sempre um grande crítico do professor Cavaco Silva, e sou, não tenho consciência, quando diz coisas erradas, tenho que o criticar, mas não há nenhum mal nesta da democracia amordaçada. É, de facto, uma democracia amordaçada. Aliás, o nosso regime corre sérios riscos e deve ser fortemente repensado. Tenho aqui dito isto várias vezes. Muito cuidado. Venha de Cavaco, venha de onde vier. Silvério Cunha. Bom, enfim, sobre a questão da democracia amordaçada, isso era para outro programa. Esteja à vontade para discordar. Não tenho muito tempo, infelizmente, mas eu discordo de um ponto que é este. Eu acho que ainda bem. Eu acho que a saída de Cavaco foi intencional, claro, se prova que houve mesmo um caso de doença, mas eu não acredito pela justificação que ele deu. Eu acho que ele saiu porque, no fundo, ele também já foi desmentido, ele tinha sido desmentido de manhã pelo Marcelo Rebelo de Sousa, quando lhe perguntaram qualquer coisa desse género, de onde ele vinha a pé, fizeram a pergunta se concordava com isto, e ele sem comentar diretamente o que Cavaco disse, a verdade é que desmentiu e, portanto, esteve sempre contra. E acontece que Cavaco Silva, portanto, foi contrariado, e ele penso não gostou e, portanto, teve essa birra, digamos assim, não encaixou bem isso, pronto. Não estou a qualificar, há quem diga que assim foi muito mal criado, não sei o quê, não entro nessas, não é? Eu não penso que a questão se ponha assim. Eu penso que ele não encaixou aquela crítica, no fundo, a imprensa levantou a questão, o presidente, no fundo, não tomou a mesma posição e ele, portanto, sentiu-se, digamos assim, pronto, não lhe caiu bem, eu acho que é um bocado isto. Agora, eu acho que Cavaco tem um problema de fundo que é este, independentemente, aliás, o que não contraria o que diz o José Faustino sobre a questão de um possível retorno, embora eu pense que não é fácil, não é assim tão fácil, mas o que eu vou dizer não desmente. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, eu acho que Cavaco Silva é uma pessoa que não tem, de todos os presidentes, foi aquele com aquilo que eu chamo menor cultura política. Atenção, um presidente pode ser um grande líder político e não ter cultura política nenhuma, atenção, pode acontecer. E, portanto, acontece que na história não é obrigatório que um político de êxito tenha uma grande cultura política. Mas Cavaco não tem uma grande cultura política e ao longo da vida demonstrou isso. Eu até me lembro de uma história que veio no Expresso, que eu achei muita graça, e estou a citar o Expresso porque é verdade, foi a fonte. Uma vez estava ele ainda a remoer contra a Helena Roseta e deu uma entrevista ao Expresso, e acompanhado pela mulher, ele era muito acompanhado pela mulher, não é?
e a mulher estava lá em casa com ele ao lado dele. E em dado momento perguntaram-lhe sobre a Helena Roseta, as posições dela, quando ela deixou o PSD para aí fora e as teses dela, e ele contrapôs e rebateu, e disse assim um jornalista concluinte assim, portanto, não era capaz de ir para uma ilha deserta com a Helena Roseta, isto era metafórico. E nessa altura a mulher de Cavaco Silva interveio dizendo, nem eu deixaria, o que é uma falta de uma compreensão de contextual, o que é espantoso uma pessoa com formação e instrução, uma pessoa dizer isto, não lembra a ninguém. Como por exemplo, Cavaco queixou-se a Mário Soares numa campanha eleitoral, com Mário Soares presidente, que o PS lhe chamou Super Silva e ele achava que estavam com isso a insultar o pai que tinha sido gasolineiro. Isto não lembra a ninguém. E aliás, Mário Soares teve que estar a explicar que não, que aquilo fazia parte da propaganda, que era pelo não ligar, que não tinha nada a ver com o pai. Aquilo era um ataque a Super Silva porque para ele se achar melhor e dizer que nunca se enganava, raramente se enganava e não sei o quê, tal. Ele levou aquilo a sério, o que mostra que é uma pessoa que não tem grande, digamos assim, âmbito no que respeita à retórica, à ironia, etc. Não tem. Ele é uma pessoa sisuda também, é uma pessoa que pode ser casmurra, provavelmente, é uma pessoa que teve uma vida provavelmente dura também, no princípio da vida, penso eu, e portanto eu acho que ele é um bocado assim, é uma pessoa que não tem uma grande cultura política. E portanto é fácil querer-lhe mal certo tipo de desmentidos políticos. Pedem-lhe opiniões, ele dá, mas a verdade é esta, não é uma pessoa que tenha um fundamento à partida construído sobre estas coisas, e como não tem esse fundamento construído, ele acaba por não se estar bem com esses aspectos. Quanto à democracia amordaçada é o seguinte, eu vou dizer uma coisa com toda a franqueza, lá está, eu aí sou adepto de certas correntes de liberalismo. Há uma corrente de liberalismo que eu respeito muito, que diz que de facto diz uma grande verdade, todo o poder, quando muito concentrado, tende a abusar do poder. E isso é assim, seja qual for, aliás, o partido político no poder. Aliás, deve dizer-se uma coisa, o primeiro grande liberal, a primeira grande afirmação sobre isso, já com o liberalismo instalado, foi ainda no século XIX, uma afirmação de Lord Acton, que era um liberal, que veio dizer isso contra quem? Contra o governo conservador inglês e os governos liberais ingleses. Nem sequer havia trabalhistas na altura, e ele veio dizer isso. Uma das virtudes do liberalismo genuíno é a desconfiança face ao poder e a necessidade de se partir o poder até para se vigiar. A repartição dos poderes, aliás, é uma invenção do liberalismo. E bem, e boa, devo dizer, e bastante boa. Portanto, acontece que foi a forma que o liberalismo teve de combater o absolutismo. Acontece que, portanto, eu penso, com toda a franqueza, que realmente, pronto, eu julgo que por vezes os governos têm tiques autoritários, Cavaco aliás tinha-os também, uma pessoa que diz que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas, também com franqueza, não é? É uma frase que se celebra dele. E portanto, acontece que o governo, digamos, que todos os governos, quando em momentos de crise concentram poderes, têm tiques autoritários, porque isso é assim. E é sim, assim, mas é verdade, mas há pessoas que têm mais tendência para isso. sem dúvida, não, sem dúvida, como há pessoas que... Por exemplo, o Rui Rio é outro. Sim, e há pessoas que nunca farão isso. E há também, claro, há liberais genuínos que nunca farão isso, como há pessoas que nunca farão isso. Portanto, acontece que eu penso que é mais um acidente aí de percurso que outra coisa qualquer, quanto a mim. Muito bem, estamos já em cima da hora, mas temos dois temas. Peço comentários de 1 a 2 minutos, para não prolongarmos muito o programa. Ora, começamos pelas comemorações do centenário do PCP. As comemorações envolveram várias iniciativas. Uma delas foi a colocação de bandeiras, por exemplo, em Évora, foram colocadas bandeiras na passada sexta-feira, e isso terá dado origem a alguns protestos nas redes sociais e também à vandalização de placas à entrada da cidade de Évora. José Faustino. Bom, o centenário do Partido Comunista, 100 anos, é uma data de respeito, portanto, não posso deixar... O Partido Comunista, é bom dizer, é um partido enquadrado, como todos os outros conhecemos, que tem representantes na Assembleia da República e outros não conseguiram eleger deputados, que estão nos parâmetros e dentro do regime democrático, e, portanto, tem que ser considerado como tal e respeitado. E, nesse sentido, aqui vão os meus cumprimentos ao Partido Comunista, porque 100 anos é uma honrosidade mesmo para um partido político.
Agora, há aqui uma coisa que nós temos que dizer, quer dizer, com toda a clareza, que raio, quer dizer, também já é vontade de pegar. Eu acho que o Partido Comunista, se nós quisermos, eu que não estou aqui apenas a fazer comentário, mas aí os políticos ativos deviam ter para aí 1532 críticas políticas a fazer ao Partido Comunista. Mas não, o problema deles é a festa do Avante, os 100 anos, as bandeiras, mais ou menos bandeiras. O Partido Comunista está legal. Mandou fazer bandeiras, muitas. A ideia é boa, havia bandeiras de todo lado. Vi aqui na cidade, vi também na televisão, acho que a ideia deles foi encher, não fizeram festas, mas fizeram bandeiras. Mas isso incomodou o José Faustino? A mim não me incomoda nada, quer dizer, o que é que me incomoda porquê? Então, é um partido que está legalizado, está dentro, faz aquilo que quer, não pôs as bandeiras em sítio onde não devia, cumpriu as regras e a regulamentação, portanto podia ser o Partido Comunista como o Partido Socialista, ou o CDS, ou o Chega, ou um qualquer, pode fazer o que entender, dentro das regras e civilizadamente, não tenho nada contra, e até digo, gosto ou não gosto, temos que dizer que esteticamente até é bonito. Eu gostava de ver que esta moda pegasse, por exemplo, no 10 de junho vai ser outra vez confinado, ou com menos restrições, o ano passado, não sabemos se é melhor ou pior que o ano passado, a ideia podia pegar, encher o país de bandeiras nacionais, era bonito. Era o Partido Comunista dentro da sua ideologia, é bonito. Agora, também não deixa de ser engraçado a contestação em Évora, só peca por um defeito. Eles deviam ter feito cartazes em platex ou em cartão ou qualquer coisa e não vandalizar, para usar o termo mais também é muito forte, pintar, porque aquilo também se repara com facilidade, também não há nenhum mal, mas pronto, faz parte da política. Portanto, a Câmara diz que foi vandalizado e agora talvez se queixe e tal, não se queixa nada, manda pintar aquilo e tal, assunto armado. Também tem espírito. É a China, é Cuba, é a Venezuela e tal. É a política, faz parte disso. Eu preferia, sinceramente, que eles pusessem, toda a gente sabe que é precário, uma placa em cima da outra placa, melhor desenhada já agora, Coreia do Norte, isso que eles pretendiam, Cuba, China, não deixava de ser engraçado. Depois a Câmara removia aquilo, como o Partido Comunista, se calhar a estas horas, não sei, já recolheu as bandeiras. Portanto, agora, é um bocado forçado discutir a festa do Avante porque há festa. Se não há festa, há bandeira, discute-se as bandeiras. Que diabo? Silvério Cunha. Tem legitimidade para fazer aquilo que quiser. Assim, a sua opinião. Eu dou os parabéns ao PCP que em condições adversas tem 100 anos e, portanto, em condições que foram na parte da vida do partido foram adversas e que, de facto, foram resistentes e que, de facto, fizeram 100 anos e isso poucos partidos fazem 100 anos, diga-se passagem. Ponto 1. Agora, como diz o José Faustino, e concordo, há muitas críticas que se podem fazer ao marxista-leninista e, inclusive, até se podem fazer críticas ao marxismo-leninismo do ponto de vista do marxismo. E podem fazer, portanto, do ponto de vista do liberalismo, da social-democracia, etc. Podem fazer 500 mil críticas. Da atuação do próprio PC no dia-a-dia, tudo que quisermos. Agora, queria falar das bandeiras, é um bocado ridículo, por uma razão, porque amanhã vai acontecer que se realmente ao fazerem isto, estão a impossibilitar-se eles mesmos de futuramente outro fazerem a mesma coisa. Então é uma coisa um bocado ridícula e, portanto, inibitória, inclusivamente um ato de liberdade que poderiam usar mais tarde. Portanto, eu acho que é um bocado ridículo isso e o Partido Comunista está de parabéns, de facto, tem uma história realmente complexa, uma história que não é fácil e eu devo dizer que, para mim... A melhor obra que até agora reflete bem a história do Partido Comunista é a biografia de Álvaro Cunhal, a biografia política de Álvaro Cunhal, não pessoal, do Dr. Pacheco Pereira, que é uma grande biografia, que hoje deveria ter 4 volumes, mas ele só escreveu 3, que não tem condições para escrever o 4, porque não tem os arquivos abertos do PCP. Há uma polémica agora também, há um pedido para o Partido Comunista a abrir os arquivos. Quem ler os 3 volumes da biografia política de Álvaro Cunhal, escrita por Pacheco Pereira, ele uma vez disse uma coisa, Cunhal nunca se pronunciou sobre a obra, mas Pacheco Pereira disse uma coisa que eu aposto que é verdade. Ele disse assim,
sabe, estou convencido que o Dr. Cunhal lê e gostou do que eu escrevi. E acho que sim. Não se pode compreender a história de Portugal sem se compreender a história do Partido Comunista. Vamos lá para o último tema também, para José Faustino. Não temos tempo. A minha prenda de aniversário ao Partido Comunista é que vende as bandeiras a 50 paus porque arranja dinheiro para o partido. Vamos para o último tema. Os militantes e aquela gente que gosta do Partido Comunista, ao arriar da bandeira, vendem-as a 50 paus cada uma. Elas devem custar para aí 5 euros, ganham uma data de dinheiro para os fundos para o partido. Se calhar a oposição depois também não quer. Acha mal, se calhar. Ora, vamos lá para o último tema, para um comentário muito rápido, de um minutinho apenas. Tem a ver com a entrevista de Harry e Meghan sobre a família real britânica, onde há acusações de racismo. José Faustino. Agora há acusações de racismo sempre, não é? Portanto, eu não sei se não estava lá para ouvir o que é que teriam dito, alguém se calhar da família disse, ou alguém que estava à mesa, agora vamos ficar com, somos todos tão branquinhos, agora vamos passar a ter na família real uns mais escurinhos e tal, qualquer coisa. Até porque a Meghan não é muito escura, ela já é mestiça e portanto, isso eu não sei. O que sei é que, de facto, as monarquias estão em crise e houve um especialista nestas coisas, já não sei se o professor Silvério conhece, é capaz de saber quem foi, que disse isto era tudo muito bonito, mas quando meteram o amor nisto estragaram tudo. Porque os casamentos na monarquia faziam-se por conveniência. Quando se começaram a fazer por amor, estragaram tudo. Ora bem, o que é que aqui acontece é isso mesmo. Portanto, quando se começa a casar com plebeus ou plebeias, pronto, ela passou a ser duquesa porque casou com o príncipe. Senão era uma atriz até bastante razoável americana e tudo isso. É claro, aquilo tem regras muito complicadas, é gente muito conservadora, de grandes tradições, e aquilo dá problema. Eu acho que cada país dá-se bem com aquilo que dá, é da tradição a monarquia e tudo isso. É preciso ver que a Rainha de Inglaterra é rainha de mais 15 países, não é só um. Aliás, o nome de Rainha de Inglaterra nem existe. Tem outro nome, portanto, e é o Reino Unido, portanto, portanto, isso vai levar com certeza, enquanto a Rainha Isabel for viva, infelizmente, por ordem natural da vida, não vai ser muitos anos, mas assim foi a Rainha já com mais anos de reinado, que a Inglaterra teve, mas estou convencido que, portanto, infelizmente, ela não lhe restarão muitos anos de vida, da idade que tem, e poderá haver uma crise na monarquia, tudo como nós conhecemos, com o desaparecimento dela. E estas coisas de facto não ajudam. Portanto, agora relembraram Diana, compararam a mãe, portanto, do príncipe, mas quer dizer, não há comparação nenhuma entre a Diana e a Maggie, portanto, são coisas completamente diferentes. Muito bem. Diana era uma aristocrata, para já não era plebeia, era uma aristocrata, enfim, com algumas coisas mais abertas. A outra era uma atriz americana, boa atriz americana, diga-se, que nós vimos na Netflix, passa por publicidade, e que já tinha casado, portanto é divorciada, e tudo isso. E já agora, outra coisa que o professor... Quer terminar, José Faustino? Não, e outra coisa, também vieram já buscar o rei que abdicou por causa da senhora Simpson e tudo isso. O rei não abdicou por causa da senhora Simpson. O rei foi corrido porque era nazi, porque era simpatizante do Hitler e havia acordos. Aliás, o Hitler ainda o tentou voltar a pôr no poder. Muito bem. Isto são coisas da história, mas que às vezes fica registado, José Faustino. Silvério Cunha, a sua opinião? Eu estou sossegado porque a Rainha de Inglaterra, a Rainha Isabel, do alto dos seus 94 anos, declarou: vou levar isto muito a sério, ponto. E acho que ela vai resolver o problema. Claro, bem. Vamos terminar o programa, já passamos da hora, infelizmente não conseguimos cumprir a horário, é sempre difícil. Mas está a ver o professor Silvério Cunha, rapidíssimo, faz dele um especialista em assuntos monárquicos. O José Faustino desta vez é que foi indisciplinado. Ou mesmo da realeza britânica. O José Faustino é que foi indisciplinado, mais uma vez. Vamos terminar o programa desta semana, regressamos 2 a 8 dias. Boa tarde,
Bom fim de semana.